primeiro ano. Eu sou a Laura, professora de redação do Colégio Renascer, e hoje a gente vai traçar a diferença entre relato oral e escrito. Na aula passada a gente tinha falado sobre tipologias textuais e gêneros textuais, não é mesmo? E eu passei para vocês um exercício lá na plataforma que a gente vai corrigir agora, mas só uma das questões. A outra eu vou deixar pela conta de vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui. Correção. Acompanhem comigo, né? Primeiro, vocês lembrem aí qual foi a que vocês marcaram. Leia o trecho a seguir. A vítima, Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Agora marque a opção que se relaciona com o gênero do trecho e que tem a justificativa correta. Ou seja, não é só marcar que tipo de... qual seria o gênero. A justificativa, né, o porquê também tem que estar correto. Agora, vamos aqui sem o professor. Vamos analisar as opções. Se trata de uma crônica, crônica, por se tratar de um crime cotidiano e frequente, além de usar a tipologia descritiva para se aproximar do leitor do texto. Na verdade, não, né? Quando ele faz aqui uma descrição, é mais para contextualizar sobre a vítima, mas não é para aproximar o leitor do texto. Vamos para o item D. Vocês já devem saber qual é aí, né? Item D. Conto, pois apela para a ficção, descrevendo um personagem que não existe. Esse aqui não tem nada a ver. Item C. Notícia, pois trata de um crime. Olha, até faria sentido, né? Mas num conto a gente também pode falar de um crime. Numa aventura, numa narração de aventura, a gente também pode falar de um crime. Numa crônica também. Não faz sentido. Seria da tipologia narrativa, pois relata o que aconteceu com a vítima. Olha, meio certo, né? Seria da tipologia narrativa. Ok. Notícia, já que descreve a vítima de forma objetiva, tipologia descritiva, fazendo uso da linguagem neutra, tipologia expositiva. Acontece que eu tinha falado para vocês que os tipos textuais podiam aparecer no mesmo texto. E quando a gente fala de uma notícia, o que predomina, né, é a tipologia expositiva. E no texto em questão aqui, tá mostrando fatos, né? Não está descrevendo ela, mas descreve para informar. Então, se trata do item B. Notícia, já que descreve a vítima de forma objetiva, fazendo uso de linguagem neutra, que é a tipologia expositiva. Agora, eu queria falar com vocês sobre o relato pessoal. Olha, gente, um relato pessoal é tal e qual que diz. Relato é quando você narra, quando você fala sobre alguma coisa. E pessoal, porque você vai falar de uma experiência subjetiva, algo que você viveu. E é por isso que, quando a gente fala do tempo, espaço, narrador, formalidade e suporte, tudo isso aqui vem em decorrência de ser subjetivo, de ser pessoal. Olha aqui comigo. O tempo e o espaço são bem definidos. Imagine aqui, você é um repórter e você vai colher o relato de uma pessoa sobre um assalto que teve na parada de ônibus, tá bom? E aí você chega e pergunta, Dona Maria, me diga o que aconteceu. Aí ela vai dizer, eu estava aqui por volta das 7 horas da manhã, quando uma moto parou em frente à parada de ônibus, tinham 5 pessoas na parada de ônibus, e esse homem assaltou todo mundo. Uma mulher saiu correndo e ele disparou com a arma, mas não atingiu ninguém. Olha aí, esse é o relato dela, tá bom?
Então, o tempo e o espaço são bem definidos. Ela falou que era 7 horas da manhã e ela falou também que de quem se tratava. Ela deu os personagens, não foi? Falou sobre as pessoas na parada, falou onde ela estava. Então, a gente tem o narrador em primeira pessoa. A Dona Maria falou: eu tinha saído de casa às 7 horas da manhã. O nível de formalidade vai depender também. Se eu tô tratando de um relato escrito, ele vai ser mais planejado, lógico, e vai ser mais formal. Na verdade, ele tem que ser formal, porque é escrito. Agora, se eu tô falando de uma entrevista feita no meio da rua pra um jornal que é ao vivo, a pessoa não tem tempo de planejar a fala dela. Então ela pode acabar sendo informal, pode falar alguma gíria, pode suprimir o estou por tô. Ah, eu tô muito feliz. É, não sei, usar. Olha, usar até o que eu falei agora, não sei. E aí tem também a questão do suporte. Também depende do suporte. O relato pessoal pode vir dentro de um jornal, de uma revista, de um livro, internet, redes sociais e por aí vai. O que eu tenho observado muito é um relato de viagem. O pessoal está fazendo relato de viagem lá no YouTube. Se vocês derem uma pesquisa bem rápida, vocês vão achar até crianças mesmo, de 12 anos, fazendo relatos de viagem. E vocês podem fazer relato basicamente de qualquer coisa. Relato de experiência científica, um relato de viagem, pode ser um relato de passeio de campo. Eu podia muito bem pedir para vocês, ei, façam um relato sobre. E aí, enquanto a gente falava sobre o relato pessoal, eu falei para vocês que existia o relato escrito e o relato oral. E aí, bem, tem essas diferenças que a gente já falou, mas agora a gente vai colocar em uma lista, tá? A gente vai tentar deixar mais estruturado esse conhecimento que a gente acabou de adquirir. O relato escrito. Vamos lá. Vocês têm que lembrar que, como é escrito, lógico que você vai ter tempo para planejar o seu relato, né? Então, eu peço para vocês um relato sobre essas aulas online. O que vocês vão responder para mim é planejado. Vocês vão ter uma semana para escrever. O que eu espero, minimamente, é que o texto seja bem organizado, que os acontecimentos tenham a linearidade, que você escreva de forma clara e coesa. Vamos ler aqui os tópicos. Organização do texto, respeito às normas gramaticais, detalhamento dos fatos e ordem lógica de acontecimentos. Olha só, eu não espero, num relato escrito, que tenha essas características da fala. Na fala, a gente hesita, a gente demora a falar, a gente estende mais as vogais. Quando você entrevista alguém, e aí eu estou colocando vocês como um jornalista, né, o repórter, quando você entrevista alguém, você vai transcrever a fala sem colocar essas pausas. Você adapta, você vai mudando para ficar de acordo com o texto escrito. E aí eu trouxe para vocês um relato escrito da artista plástica Marta Cavalcante Pope. E eu queria que a gente lesse junto para analisar os elementos que a gente acabou de pontuar. Vamos lá. Trecho de relato pessoal escrito da artista plástica Marta Cavalcante Pope. Meu nome é Marta Cavalcante Pope. Nome de casada. Eu nasci no dia 16 de abril de 1940 no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família toda é de Pernambuco. Eu é que nasci aqui por acaso. A família da minha mãe é de Pernambuco.
mas ela tinha origens mais ancestrais, cearenses. Mas a família toda era de Pernambuco. E do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos. E eles, quando vieram aqui para o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma nova vida. Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei muito, muito interessada em fazer a Belas Artes. E sempre tive muito apoio dos pais em relação a isso. Meu pai era desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte artística. Olha só, temos a pessoa, os personagens, os espaços. A gente sabe que a mãe dela é de Pernambuco. Ela falou. Olha, o que mostra que a experiência é bem subjetiva, né? Não se trata só de uma biografia. Ela não está falando só sobre aspectos formais da vida dela. Ela fala sobre o interesse dela nas belas artes, o apoio da família. Então, o relato é bem subjetivo. E como se trata de um texto escrito, ele é pontuado por vírgulas, não tem reticências, não tem esses elementos mais característicos da fala. Já no relato oral, a gente tem menos planejamento do texto, porque não tem tempo de preparar. Tem uso de repetições, gírias, pausas decorrentes da fala, como eu já falei, ó. Tá vendo? Pausei, kkk. Pode ocorrer troca da ordem de acontecimentos. E aí a gente tem o relato oral da mesma artista plástica. E aí eu quero que vocês analisem comigo essas pausas que ela faz na hora de falar, tá bom? Vamos lá. Desde 6 anos de idade que meu maior prazer sempre foi desenhar. Quando eu fiz 17 anos é que eu fiquei interessada em fazer a Belas Artes e sempre tive muito apoio dos pais em relação a isso. Quando foi chegando no final da Belas Artes, nos últimos anos, eu comecei a querer trabalhar fora. Aí eu tinha um tio diplomata que tinha um conhecimento com pessoas dos Correios. Eu disse, não, você vai lá, faz uma prova e entra em contato, faz uma entrevista. E foi assim que eu fiz. Fiz uma entrevista e entrei para os Correios em 62 e fiquei até 95. Comecei como desenhista dos Correios na engenharia, onde eu trabalhei 10 anos. Em 71, 72, os Correios estavam implantando um departamento de filatelia, a filatelia era toda assim, os selos eram todos criados e executados na Casa Moeda. Então, o Correio não participava muito da criação dos selos, né, postais. Então, quando houve essa criação do departamento de filatelia, souberam que eu existia ali na engenharia, que eu era artista plástica e tudo, e eles me chamaram. Foi um mundo novo para mim. Eu passei a ter contato com grandes artistas gráficos maravilhosos, Jean Calvi, enfim, Rui de Oliveira, e artistas plásticos renomados, já como Aloysio Carvão, Juarez Machado, enfim, o que havia de mais crème de la crème na época, das artes plásticas. Muitos artistas fizeram selo, foi maravilhoso. Olha, gente, quando ela fala que foi maravilhoso, que foi ótimo, conheceu várias personalidades, foi muito feliz naquela época, vocês percebem como foi subjetivo? Ela fala dos sentimentos.
E aí eu pontuei algumas coisinhas pra gente analisar dentro da fala dela, que não aconteceria no texto escrito. Olha só, ela fala assim no começo, e eu comecei a querer a trabalhar fora. Isso acontece, né? Ela muda o que vai falar enquanto tá falando, porque o pensamento é muito acelerado. Eu mesma tô falando aqui e de repente o que eu planejei já mudou, entendem? É, outra coisa, ela fala muito aí. Aí eu fui pra não sei onde, aí meu pai falou isso, entenderam? Aí eu comecei nas belas artes. E tem uma parte que ela fala sobre um contato dela, um amigo, que conhecia alguém. Aí ela fala assim, ó, e ele me apresentou, e foi não sei o que, e. Tá vendo esse encadeamento? Encadeamento? Esses is vão somando, né? Você consegue perceber que são is de adição. Só que no texto escrito a gente jamais escreveria assim, a gente pontuaria com uma vírgula, ou com uma vírgula, a gente colocaria um ponto, organizaria melhor os acontecimentos, não é não? Hum, E aí depois de tudo isso que a gente acabou de ver, eu quero solicitar a vocês as nossas atividades. Atividade 1. Eu quero que vocês, nos stories do Instagram, relatem como está sendo a experiência de vocês no ensino virtual. É para gravar o rosto, tá bom? Tenta gravar em local iluminado, tenta falar bem, em alto e bom som, e marca o Colégio Renascer e meu perfil, lá o Piute, nos stories, tá bom? Na atividade 2, vocês vão relatar de forma escrita a experiência de vocês no ensino virtual e vai ser lá no fórum da plataforma. Vocês têm uma ferramenta chamada Fórum. Eu vou publicar no fórum a pergunta, né, o texto principal, e vocês vão publicar logo abaixo os relatos. E aí os colegas de vocês vão poder ver os seus relatos também e vão poder comentar uns dos outros. Gente, eu quero encerrar a nossa aula por aqui. Eu acredito que foi bem esclarecedor. Caso vocês ainda tenham dúvidas, na sexta-feira, que é o dia dessa aula, dia 15, eu estarei online no período das nossas aulas para tirar possíveis dúvidas. Lembrando que eu não posso tirar dúvidas em outros horários, tá bom? Então falem comigo no horário da nossa aula, que é de 7 horas da manhã até as 8h55, tá bem? Um abraço virtual. Espero que todos vocês estejam bem. E até a próxima. Tchau. Beijo, beijo.